country. Então, na época do muro não estava em Berlim, né? Mas minha mãe conseguiu ainda sair da Alemanha Oriental para o Oeste em 1950. E aí, no meu caso, esse ainda vagamente me lembro, meus avós e eu entramos num trem urbano, num tram, né? Mas o bonde simplesmente andava na cidade e em um certo momento se saiu do bonde e aí estávamos no oeste. Bom, minha mãe estava lá me esperando, tinha acho que parentes, e minha mãe, naquela época ainda era possível de ela voltar para Alemanha, para Berlim Ocidental, por via terrestre, né, porque no fundo passava por dentro da Alemanha Oriental. Mas como ela tinha saído relativamente cedo, e acho que não tinha talvez os registros que ela tinha fugido, então ela foi numa excursão de férias, sei lá o quê, num ônibus da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, para Berlim Ocidental. Lá me encontrou. E aí então eu entrei no ônibus e fui com ela de volta. Mas obviamente eu escondido, né, no fundo do ônibus, embaixo de um banco. Mas isso foi em 52, então numa época que ainda era, como disse, relativamente fácil em comparação, né? Quer dizer, depois gradativamente ficou cada vez mais difícil, né? A fronteira entre as duas Alemanhas era fortificada, mais difícil. E depois, obviamente, com o muro, aí ficou fechado mesmo. The others discharged. Terror couple killed Colonel in his West German home. 3 shots and 3 feet dragged himself to the phone. Terror couple killed Colonel. Professor, no filme Adeus Lenin, depois que o muro cai, alguns personagens ficam eufóricos ao passar para o lado ocidental, vão ao McDonald's fazer compras, mas depois existem em alguns personagens, não em todos, uma certa frustração com relação ao sistema capitalista. O senhor pôde observar se isso aconteceu de verdade com as pessoas que saíram do lado oriental? Bom, veja, uma das coisas que fez todo o processo, né, da isolação da Alemanha Oriental tão difícil foi, obviamente, que, eu não sei, talvez 2/3 do território da Alemanha Oriental recebeu televisão do Oeste. Uma outra coisa nesse contexto não se deve esquecer, que começou-se, acho que com a ilusão, ou então a ter uma informação propositalmente mal, incompleta, que economicamente não teria um impacto tão sério como iria ter, que tinha, porque afinal das contas a Alemanha Oriental era muito integrada ao sistema econômico do leste. Então isso obviamente são consequências para algumas pessoas muito difíceis, né? Então nesse sentido eu acho o estilo de trabalho diferente, né, que simplesmente foi imposto pelas firmas do Oeste que chegaram no Leste, né, a mudança econômica, né, obviamente tinha um impacto que era difícil de aceitar.
última pergunta sobre o muro, né, que foi construído na linha vermelha, ele já está alto assim, que o governo diz que é para a segurança, as pessoas acabam atravessando a rodovia, mas os moradores falam que esse muro, na verdade, é para esconder dos turistas que têm necessariamente de passar ali pelaquela rodovia. Então, o senhor que viveu esse contexto, mais uma vez, né, eu falo sobre isso, gostaria que o senhor, da sua opinião sobre esse muro e sobre os demais muros também que a gente vivencia na América Latina e em outros países. O muro lá na Via Vermelha, né, se ao invés de fazer o muro lá, né, quantas habitações decentes, quantas escolas, quantos centros comunitários, quantos hospitais, etc., poderiam ser construídos com esse material, esse dinheiro, né? E o aparato de segurança e o da repressão, né, seja o que você quer chamá-lo, no momento está lá para separar, para assim dizer, os dois grupos. Né? Mas imagina se boa parte desse dinheiro, de repente, novamente, fosse investido em educação, em saúde, etc., tal, no lado de lá, entre aspas, no lado do morro. Né? O problema é o muro, né, lá, ele vai resolver alguma coisa imediatamente durante algum tempo. A quantidade de cimento armado, de etc., tal, que se utilizou só para fazer o muro em volta de Berlim, né, 164 quilômetros, era material suficiente de construir toda uma cidade pequena. E o político de hoje não vai querer esperar 10 ou 20 anos, né? Ele quer resultado agora, né? Porque ele quer se reeleger hoje ou quer que seu apadrinhado se reeleja hoje. Né? Então, nesse sentido, obviamente, de realmente chegar a soluções duradouras é muito mais difícil do que uma solução que, no fundo, é de curto prazo, né? E imediatista. Né? Mesmo se era há 28 anos, como no caso do Muro de Berlim. Né? In his West German home.